Olá, amigos! Estamos iniciando o Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. E é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Vamos orar com a voz e a espiritualidade de Chico Xavier. Vamos pedir por nós, por nossa família, pelo planeta que nos abriga. Oremos. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Amigos, nós estamos analisando especialmente o tabaco, o fumo, e mostrando que é necessário nós nos esforçarmos para deixarmos de lado esse vício que prejudica tanto o organismo corpóreo. Nós vemos, através de informações dos bons amigos espirituais, que o perispírito nosso fica impregnado quando nós adquirimos o vício do fumo. E ao tratarmos aqui dessa reforma íntima tão importante, né, ao fazermos um apelo aos companheiros que fumam para se libertarem do vício, queremos dizer que respeitamos profundamente os nossos irmãos que ainda não conseguiram se livrar dessa dependência. Mas, exatamente por acompanharmos a luta de tantos que desejam deixar de fumar, é que trazemos algumas considerações a respeito. Os efeitos nocivos do fumo transpõem os níveis puramente físicos, atingindo o envoltório sutil, o elemento vibratório que o modela, quer dizer, o corpo espiritual, que vivifica e abastece o organismo humano, que é também denominado perispírito. Então, na região que corresponde ao sistema respiratório no perispírito, fica realmente uma nódoa muito profunda quando
a criatura adquire o hábito de fumar. Graças ao fumo, o perispírito, impregnado e saturado de partículas semimateriais nocivas que absorvem a vitalidade, prejudicando o fluxo normal das energias espirituais que sustentam a nossa vida aqui na Terra. Através dele se condensam essas energias para abastecer o corpo físico, e isso fica prejudicado no caso do hábito de fumar. O fumo não só introduz impurezas no perispírito, como as manchas de que falei, e manchas formadas de pigmentos escuros, envolvendo os órgãos mais atingidos, como os pulmões. Mas o hábito de fumar ou o vício de fumar também amortece as vibrações mais delicadas, bloqueando a influência positiva dos guias espirituais, de modo a que a gente tem dificuldade de contato com eles. E o homem, até certo ponto, fica então insensível às ligações espirituais, sobretudo as mais sensíveis, as mais espiritualizadas. Após a desencarnação, após a morte, os resultados do vício do fumo são desastrosos. Numa entrevista dada ao jornalista Fernando Worm e publicada na Folha Espírita de agosto de 1978, Emmanuel, através de Chico Xavier, responde às seguintes perguntas. Fernando Worm dirige-se ao benfeitor perguntando: a ação negativa do cigarro sobre o perispírito do fumante prossegue após a morte do corpo físico? Até quando? E o benfeitor Emmanuel responde: o problema da dependência continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual ceda lugar à normalidade do envoltório perispiritual, o que na maioria das vezes tem a duração do tempo em que o hábito perdurou na existência física do fumante. Quer dizer, se a pessoa fumou 30 anos, ele vai precisar de 30 anos para que o seu perispírito realmente coloque para fora essas manchas escuras. Quando a vontade do interessado não está suficientemente desenvolvida para afastar de si o costume inconveniente, o tratamento dele no mundo espiritual ainda exige cotas diárias de sucedâneos dos cigarros comuns, cuja administração ao paciente diminui gradativamente, até que ele consiga viver sem qualquer dependência do fumo. Explicando mais ainda, quer dizer, no mundo espiritual existem substâncias que lembram o fumo ou que têm, talvez, algo relativo ao fumo sem causar dependência e que é utilizado para fazer com que paulatinamente o espírito deixe de lado esse vício. Em seguida, Fernando Worm pergunta: como descreveria a ação dos componentes do cigarro no perispírito de quem fuma?
Emmanuel, então, afirma: as sensações do fumante inveterado no mais além são naturalmente as da angustiosa sede de recursos tóxicos a que se habituou no plano físico, de tal modo obcecante que as melhores lições e surpresas da vida maior lhe passam quase que inteiramente despercebidas até que se lhe normalizem as percepções. O assunto, no entanto, com relação à saúde corpórea, deveria ser estudado na Terra mais atentamente, já que a resistência orgânica decresce consideravelmente com o hábito de fumar, favorecendo a instalação de moléstias que poderiam ser claramente evitáveis. A necrópsia do corpo cadaverizado de um fumante, em confronto com o de uma pessoa sem esse hábito, estabelece clara diferença. O fumante também alimenta o vício de entidades vampirizantes que a ele se apegam para usufruir das mesmas inalações inebriantes. E com isso, através de processos de simbiose a níveis vibratórios, o fumante pode coletar em seu prejuízo as impregnações fluídicas maléficas daqueles que deixam o enfermo triste, grosseiro, infeliz, preso à vontade de entidades inferiores, sem o domínio e a consciência dos seus verdadeiros desejos. Dentro desse processo de impregnação fluídica mórbida, o vício do fumo reflete-se nas reencarnações posteriores, principalmente na predisposição às enfermidades típicas do aparelho respiratório. Como vemos, deixar de fumar é um trabalho de reforma íntima. O esclarecimento trazido pelo Espiritismo vem acrescentar maior número de razões, maior profundidade àqueles defendidos pela medicina e saúde pública. Quando Emmanuel nos convida a olhar, né, o cadáver ou fazermos a dissecação de um cadáver, verificarmos o pulmão de uma pessoa sadia e o pulmão de uma pessoa que fuma, nós vamos ver claramente a diferença. E é isso que a medicina ensina, quer dizer, que devemos nos libertar do vício de fumar, porque são muitas as consequências negativas e que levam à desencarnação prematura. Assim sendo, dentro de um propósito transformista que a vivência doutrinária nos ensina, é indispensável abandonar o fumo, principalmente os que se dedicam aos trabalhos de assistência espiritual, que veiculam energias vitalizantes transmitidas, por exemplo, nos serviços de passes. O zelo e o respeito ao organismo que nos é legado na presente existência devem nos levar a compreender que não temos o direito de comprometer o nosso corpo com a carga de toxinas que o fumo acrescenta. Devemos estar alertas quanto a esse problema. A necessidade de cada vez mais nos capacitarmos espiritualmente não pode dispensar a libertação de vícios,
dentre eles o fumo. Encontramos inúmeras razões que justificam o deixar de fumar e não conseguimos enumerar uma apenas que objetivamente justifique o vício. E o que é que nós temos de fazer para deixar de fumar? A vontade é a ferramenta fundamental. Há vários métodos que ensinam como deixar de fumar. Procure nos hospitais, procure nos ambulatórios, temos sempre ajuda nesse sentido. Basta acionar a vontade. Nós podemos ter até uma vontade fraca, outros têm vontade forte, mas é preciso analisar porque nós podemos aumentar a nossa capacidade de decisão, de decidir quanto à vida que queremos, a qualidade de vida que queremos. A vontade, então, pode ser fortalecida. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Retornamos com o Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Se você quiser saber mais a respeito da Folha Espírita Jornal e dos nossos livros, não se acanhe. Procure-nos através do telefone ou do e-mail. Teremos prazer em atendê-lo. Nesse momento, chamamos o nosso Baita. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz. Hoje, no Momento Doutrinário, vamos refletir sobre as recomendações de Emmanuel nos dias difíceis, contidas no livro de Chico Xavier, Pede Licença, lição número 9. Diz Emmanuel: nos dias difíceis, devemos refletir nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessar os transes e as lutas que supunhamos insuperáveis, não conseguiremos então explicar a nós mesmos de que modo os vencemos e de quais fontes aurimos as forças necessárias para nos sustentarmos e refazermos durante e depois das refregas sofridas. Vimos a doença no ente amado assumir gravidade estranha e, sem que lográssemos penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiu a medicação ou a providência, ideais que o arrebataram da morte. Experimentamos a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que nos gravaram a vida, mas sem que nos dessemos conta do amparo recebido, largamos o desalento das trevas e regressamos à luz da esperança. Crises do sentimento que se nos afiguravam invencíveis, pelo teor de angústia com que nos alcançaram o imo da alma, desapareceram como que por encanto, sem que conseguíssemos definir a intervenção libertadora que nos restituiu à tranquilidade. Sofremos a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para a realização de tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendêssemos qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-nos o coração com um edificante apoio efetivo.
Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persistimos na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem nos entregarmos à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em nosso benefício. Nas dificuldades em andamento, consideremos as dificuldades que já vencemos e compreenderemos que Deus, cujo infinito amor nos sustentou ontem, sustentará também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência, no centro delas, é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus, sem atrapalhar. Boas reflexões, saúde e paz, e até o próximo encontro. No Educa Tua Alma de hoje, nossa professora Sandra Marinho tem algo a chamar-nos a atenção. Vamos ouvi-la. Queridos amigos, queridas amigas, há algum tempo falamos aqui no Educa Tua Alma sobre o respeito e o carinho que devemos aos animais. Esses seres inferiores dos quais o homem deve ser o tutor e protetor. Os animais são os nossos companheiros de jornada e fazem parte do processo evolutivo do planeta e do ser humano. É pública também a afirmativa do nosso querido Chico Xavier, nosso modelo contemporâneo, de verdadeiro cristão, de que os animais possuem alma e valem pelos nossos melhores amigos. Ele próprio adotou vários cãezinhos ao longo da existência, os quais tratava com todo carinho. A doutora Irvênia Prada, conceituada professora, doutora, docente da Faculdade de Veterinária da USP, relata no livro Questão Espiritual dos Animais, da editora Fé, um caso extraído do livro Testemunhos de Chico Xavier, da autora Sueli Caldas Schubert. Conta que Chico Xavier escreveu uma carta a Vantoil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, na década de 50, na qual dizia que seu irmão José, ao desencarnar, havia recomendado que ele cuidasse muito bem do seu cachorro, o Lorde. Chico conta que Lorde viveu mais alguns anos e ficou doente, desencarnou. Ele diz que durante o desencarne do cachorro, viu José vir acolher nos braços o espírito de Lorde. Imaginem a cena, deve ter sido maravilhosa. E Chico complementa, contando que nos meses que se seguiram, quando José lhe visitava em espírito, estava sempre acompanhado da presença do Lorde aos seus pés. Este fato vivenciado por Chico leva-nos a concluir que é possível o nosso reencontro após a morte física com os espíritos daqueles que foram os nossos animais de estimação aqui na Terra. Por outro lado, o grande mentor Emmanuel, no livro psicografado por Chico Xavier, Alvorada do Reino, nos diz que o animal caminha para a condição de homem, tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo. Certa vez o amigo perguntou ao Chico, qual o animal mais evoluído, ao que ele observou, segundo o relato. É o cão. O cão desperta muito amor e é modelo de fidelidade. As pessoas que amam e cultivam a convivência com os animais, especialmente os cães, se observarem com atenção, verificarão que os vários espécimes são portadores de qualidades que consideramos quase humanas, raiando pela prudência, paciência, disciplina, obediência, sensibilidade, inteligência, improvisação, espírito de serviço, vigilância e sede de carinho, infundindo-nos a ideia de que quanto mais perto se encontram das criaturas humanas, mais se lhes assemelham, preparando-se para o estágio mais próximo da hierarquia espiritual.
Feitas estas observações sobre o pronunciamento de pessoas tão credoras do nosso maior respeito e credibilidade, eu gostaria aqui de aproveitar para fazer uma reflexão com vocês, queridos amigos e amigas telespectadores. Exatamente porque os queridos animaizinhos têm o dom de despertar em nós ternura e gratidão pelos momentos de carinho e alegria que eles nos proporcionam, devemos ter em mente que um dia eles se vão. E assim, como mais dia, menos dia, lidaremos com a separação de um ente amado pela morte física, também ocorrerá o mesmo com o nosso bichinho. E aí, estamos preparados? Vejam que, sob a ótica espírita e a conclusão da doutora Irvênia, os animais evoluem e, portanto, reencarnam sucessivamente na Terra e podemos reencontrar nossos queridos animais aqui ou no além. Desta forma, devemos nos preparar para a partida deles com resignação e certos de que, ao final de suas vidinhas, cumpriram a finalidade da presente encarnação, não nos competindo esticar o seu sofrimento com recursos caros e sofisticados, concebidos tão somente para explorar o amor das pessoas pelos seus animais e lhes vender uma solução que não existe, mercantilizando esse sentimento. Creio que o melhor é deixar que se cumpra a vontade de Deus, que concedeu ao bichinho aquela quantidade de energia vital necessária à presente etapa da sua evolução. Ainda nesta linha, chamo a atenção a outras práticas. Que pensar dos funerais de alto custo para enterrar o corpo dos bichinhos? Pensemos nisto. Dedico esse programa para a nossa cachorrinha Kiki, que há pouco nos deixou essa vidinha dela. Até o próximo encontro. E chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Foi uma alegria estar na companhia de todos vocês. Um grande abraço e até o próximo programa.